Vamos lá então, galera. Razão número 1, tá? Razão número 1 da nossa apresentação. Rejeito a autoridade suprema dos ensinamentos de Ellen White e seus ensinos, influência, conselhos, visões e profecias. E aí, essa é a razão resumida no topo. Do lado direito, você tem uma descrição um pouco mais longa. E aí eu vou ler para vocês. A IASD, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, considera Ellen White como uma profetisa e seus escritos são como uma fonte contínua de verdade. Segundo a crença fundamental 18, do início do Cremos, do livro, esse dom é restrito a ela e os membros não podem questionar sua inerrância, sendo punidos se assim o fizerem. E um comentário básico, desde Ellen White, desde a sua formação como ministério do Espírito da Profecia, até os dias de hoje, a Igreja Adventista rejeitou todas as pessoas que se puseram como também recebendo ou representando o Espírito da Profecia na história da Igreja Adventista. Não existe nenhum exemplo, sequer nenhum, de que a Igreja Adventista considerou que o Espírito da Profecia, como é atribuído a Ellen White, foi aplicado a outra pessoa no decorrer de toda a sua história. Outro ponto, o Espírito da Profecia, segundo o Adventismo, não está sendo atribuído a outras igrejas ou pessoas de outras igrejas. Portanto, apenas Ellen White possui esse dom reconhecido pela Igreja Adventista. Então, não existe nenhum exemplo na Igreja Adventista de outra pessoa com autoridade e sobre influência, como sendo o Espírito de Profecia, na história inteira da Igreja Adventista. E nem fora da Igreja Adventista também. Portanto, nesse ponto, na crença fundamental número 18, de acordo com todos os exemplos históricos de como a Igreja Adventista se apresenta até o dia de hoje, ninguém mais tem esse dom. Ok? Ellen White é vista como infalível, enquanto a Bíblia não é considerada inerrante. Olha que coisa interessante. A Igreja Adventista não considera a Bíblia Sagrada como inerrante, mas Ellen White é inerrante e infalível. Em suas cartas, White afirma que seus livros contêm instruções divinas e não possuem origem humana, sendo essenciais para a salvação dos adventistas, e rejeitar seus escritos é rejeitar a luz de Deus. Então, essa é a posição oficial da Igreja Adventista, a qual, na razão número 1, eu rejeito de forma plena, rejeito a autoridade e rejeito essa apresentação. Algumas referências embaixo, tá? Só para você ter, são algumas só, tá, gente? Nós temos listas e listas de referências, mas para não popular, para não encher o PowerPoint, colocamos aqui só 3 ou 4, você vai ver muito mais ao decorrer da apresentação. Então, qual a razão número 1? Razão número 1, rejeito a autoridade suprema de Ellen White na minha vida, seus ensinos, seus escritos, sua influência, seus conselhos, visões e profecias. Ok? Se eu rejeito Ellen White na razão número 1, onde está agora, onde eu estou fundamentando a minha fé? Fundamento a minha fé em 3 pontos, sempre nós vamos usar pelo menos 3 versos bíblicos, Hebreus 1, de 1 a 2, Gálatas 1, de 8 a 9 e Timóteo 4, versículo 7. A Bíblia ensina que Deus falou aos profetas no passado, mas nesses últimos dias a nós falou pelo Filho, Jesus Cristo. Isso mostra que a revelação em Jesus é suficiente e completa. Fundamentação da minha fé, número 1. Fundamentação da minha fé, da razão, número 1. Essa é a opção número 2. Gálatas de 1 a 9, Paulo adverte contra qualquer outro evangelho ou ensinamento diferente daquele já dado pelos apóstolos, reforçando que a palavra de Deus é suficiente e completa. Simples assim, ok? Timóteo 4:7 diz mais uma coisa, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, e exercita-se a ti mesmo em piedade. Então, rejeite essas fábulas profanas e de velhas caducas, um tipo de conselho que Timóteo dá diretamente conectado a Ellen White, principalmente com relação às suas fábulas, né? Fábulas proféticas, fábulas teóricas e assim por diante, ok? Então, razão número 1, muito simples, rejeito a autoridade de Ellen White, e aqui estão as razões pelas quais
nós estamos nos fundamentando a nossa fé, no caso, apenas utilizando a Bíblia, ok? Vamos para a razão número 2. Rejeito Ellen White como profetisa e principalmente nego que ela possua a mesma autoridade igual aos profetas bíblicos. Essa é a razão número 2, tá? A IASD considera os escritos de Ellen White com o mesmo nível de inspiração que a Bíblia. Em 1967 foi afirmado que tem a mesma qualidade e grau de inspiração que os livros bíblicos e com autoridade de ensino equivalente, no caso escrito no Advent Review and Sabbath Herald, 30 de março de 1967. Em 1928, Francisco Wilcox reforçou essa visão, e em 1981, Ronnie Graybill reiterou que a inspiração e supervisão do Espírito Santo foram igualmente cuidadosas na Bíblia e nos escritos de Ellen White. Ok? Referências estão abaixo, você pode seguir. Então, a posição número 2, razão número 2, porque eu saí da Igreja Adventista, é porque eu rejeitei Ellen White como profetisa. Ok, Rodrigo, mas qual é a sua base agora se você rejeitou Ellen White como profetisa? Com base na Bíblia. Vamos lá, 2 Timóteo 3, 16 a 17, a Bíblia afirma que toda escritura é o quê? Inspirada por Deus e suficiente para ensinar, corrigir, instruir na justiça, não deixando espaço para outra autoridade normativa além das escrituras. 2 Timóteo 3, 16 a 17. João 14, 16, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, indicando somente Ele, Cristo, é a verdade final e completa. Então, Cristo e a mensagem que Ele deixou para os apóstolos são a verdade, ok? Terceiro, Deuteronômio 18, 22, diretamente apontando para Ellen White, do ponto de vista profético, quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Isso é um aviso muito sério, importante para falsos profetas, ok? Então, tá aqui as 3 bases bíblicas onde se fundamenta a fé de quem automaticamente rejeita Ellen White como profetisa. Razão número 2. Vamos para a razão, então, número 3. Não posso participar da crença adventista que a expiação não foi completada na cruz do Calvário. Algo extremamente sério no adventismo. Então, importante que uma das razões pelas quais você vai apresentar não quero mais fazer parte da Igreja Adventista, a razão número 3 está diretamente apontada para o fato que a expiação foi incompleta do ponto de vista adventista. O texto diz o seguinte: a teologia de Ellen White nega a suficiência da cruz para expiação completa e adiciona heresias graves ao envolver Satanás no processo expiatório, o que contradiz a Escritura e diminui a obra de Cristo. Ellen White, Uriah Smith, Tiago White, líderes adventistas, negaram e continuam negando a expiação completa na cruz, defendendo uma expiação posterior. Ela afirmou que o sangue de Cristo não cancelou o pecado na cruz, mas iniciou outra fase em 1844, num tal santuário celestial temporal de 1844, baseando-se em visões sobrenaturais sem verdade bíblica. Fontes estão logo abaixo. Lembre-se sempre que essas fontes elas podem estar tanto no original em inglês quanto no original em português de muitos anos atrás. A casa publicadora, geralmente nas republicações, altera a paginação por qualquer razão técnica ou intencional, e muitas vezes as páginas não batem, mas a informação está nos livros citados abaixo nas fontes, ok? Vamos lá então, essa é a razão número 3. Se eu nego essa apresentação adventista, qual é a minha base bíblica para tanto, ok? Então vamos lá. Tem uma outra razão importante na razão 3. Não posso participar da crença herética de que um dos bodes do tabernáculo simboliza o diabo. Então, a Bíblia ensina no texto em seguida que ambos os bodes, no ritual de Levítico 16, representam aspectos da expiação. Ambos serviam para expiação. E somente um animal perfeito poderia cumprir esse papel, simbolizando o quê? A pureza necessária para levar os pecados, no caso representando Jesus.
Jesus é o sacrifício perfeito que morreu e carregou as nossas iniquidades, ou as iniquidades do povo. Então a ideia de que o diabo, um ser corrupto e condenado, poderia ser representado pelo bode expiatório, contradiz a tipologia bíblica. A expiação completa é realizada por Cristo sem a participação de Satanás. Okay? No entanto, existem fontes que você pode ler abaixo, onde no caso são mencionadas, que Satanás é então o corredentor com Cristo no processo de expiação, uma heresia tremenda. Então esse é um segundo ponto, dentro do ponto 3 da razão número 3, tá? Onde está o fundamento então da nossa fé? Se nós não concordamos com isso, para onde nós vamos olhar? Nós olhamos para 1 Pedro 2,24. Jesus levou ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, indicando que o sacrifício da cruz foi completo e suficiente. Colossenses 2,14 apresenta também que Jesus cancelou o escrito de dívida ao cravá-lo na cruz, indicando que nossa dívida foi paga e cancelada no ato da crucificação, não a partir de 2844 ou num momento específico no futuro. Hebreus 9:26, Cristo se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, não um sacrifício relativo a nada envolvendo o diabo. Okay? Então essa é a razão número 3, esse é o embasamento da razão número 3, que é a rejeição de que a expiação não foi completada na cruz, que existe uma segunda fase de expiação, e segundo ponto, que o diabo ele é um corredentor com Cristo dentro dessa doutrina diabólica do santuário, com esses 3 embasamentos. Essa semana nós lançamos outros vídeos e você pode conferir no canal vários vídeos sobre o juízo investigativo, refutando completamente esse absurdo teológico, ok? Razão número 3. Razão número 4. Não posso aceitar que Jesus é um ser criado, sem divindade prévia e que possui uma natureza angélica, sendo Miguel o arcanjo. Eu não posso concordar com isso, pois isso não tem base bíblica. Mas tem ainda outros escritos no Adventismo que mostram que Jesus, dentro da ideologia deles, da teologia deles, Jesus possui uma terceira natureza, a natureza humana, a natureza divina e a natureza angélica, tá? No Adventismo é ensinado que Jesus é Miguel, o arcanjo, assumindo natureza angelical em certos momentos. Declarações de Ellen White e publicações adventistas sustentam que Jesus possui uma terceira natureza. Olha que absurdo. Jesus tomou a forma de servo, tornando-se um anjo entre os anjos, segundo o Adventismo, e o Logos eterno se tornou Miguel, o arcanjo. Ainda ele, entre aspas, tomou a natureza dos anjos e seu nome, como anjo, é Miguel. Textos oficiais afirmam que Miguel é mais que um título, é uma natureza assumida de Cristo. E aqui abaixo estão as provas, as evidências. Lembro mais uma vez, nós já temos um vídeo longo sobre a explanação de Miguel e Jesus, com documentos oficiais do século XIX que provam que o Adventismo não acha que Jesus tem um título, mas sim uma natureza 100% angélica. Okay? Essa razão número 4, onde está a nossa fé então? Se nós rejeitamos a apresentação sobre Miguel e a terceira natureza de Cristo, para onde nós olhamos? Nós olhamos para a Bíblia. João 1, de 1 a 3, no princípio, aquele era aquele que é a palavra, no caso, o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Colossenses 1, de 15 a 17, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha que importante isso. Lembre sempre que lá no livro História da Redenção, Ellen White afirma que Jesus recebeu como se fossem superpoderes, autoridades, divindades vindas do Pai, as quais não pertenciam a Cristo. Isso foi algo que foi dado a ele, algo muito próximo do que os mormons acreditam também. Vamos lá, Hebreus de 1, de 2 a 3. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo,
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Mais uma evidência que Jesus é divino, sempre existiu, sempre foi eterno, sempre, e criou tudo e todas as coisas que existem, ok? Nada de arcanjo, ser criado, nada disso. Essa natureza angélica, nada disso ocorreu como o Adventismo prega. Na verdade, a palavra de Deus, como já dissemos, é 100% suficiente. Razão número 4, rejeito então o ensinamento de que Jesus tem uma natureza angélica, ok? Razão, mais algumas aqui, razão, 3 outras fundamentações bíblicas, João 8:58. Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Olha o que Jesus disse. Vamos lá, João 10:30, eu e o Pai somos um. E João 20:28, disse-lhe Tomé, Senhor, chamando Jesus Cristo de Senhor, e meu Deus. Olha a expressão que Tomé usou com relação a Jesus Cristo. Muito bom. Razão número 4. Razão número 5. Eu rejeito o ensino de que o 7º dia da semana, o sábado, tenha qualquer importância para a determinação da minha salvação ou perdição eterna. Essa é uma rejeição muito importante, que é capital para pessoas que desejam viver a vida de acordo com o Evangelho e com os mandamentos de Cristo, ok? Então vamos lá. Eu rejeito o ensino de que o 7º dia da semana, o sábado, tenha qualquer importância para a determinação da minha salvação ou perdição eterna. O texto diz o seguinte, a Igreja Adventista do 7º dia ensina que a guarda do sábado é um ponto de salvação e um sinal entre fiéis e infiéis a Deus. Além disso, promove a ideia de que no futuro católicos e protestantes perseguirão adventistas devido a um suposto, no caso, decreto dominical. Esse decreto obrigaria a adoração no domingo e Ellen White afirma que o sábado será o teste final de lealdade a Deus, enquanto a lei dominical representaria uma rebelião, né? Assim, o adventismo apresenta uma visão conspiratória ligando a guarda do sábado diretamente à salvação, ok? Então, essa é a razão número 5. Por que deixar, então, a Igreja Adventista? Espero que você esteja prestando atenção bastante nesses pontos até agora, para que as pessoas, quando entrarem em contato com você, falando, mas por que saiu da Igreja Adventista? Como assim? A Igreja Adventista é isso, é aquilo. Você tem aqui 10 razões, nós estamos apenas na razão número 5, que já tem base teológica suficiente para você negar os ensinos adventistas. As fontes estão logo abaixo, então você pode seguir também. Razão número 5. Então, se eu rejeito o sábado como determinante para a salvação, seja hoje ou seja num futuro decreto dominical ou qualquer coisa que o valha, para onde nós devemos olhar? Então vamos para João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Por Cristo, por mim. Isso é Cristo falando. Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, e nenhum outro nome, nenhum outro dia, absolutamente nada, apenas Cristo Jesus. Colossenses 2:16, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas novas, ou dos dias de sábado, certo? Mas claro que isso é impossível, tá bom? Vamos lá. Vamos para a próxima, então. Razão número 6, rejeito a doutrina adventista do estado dos mortos e a inexistência da alma imortal que contradiz as escrituras e diminui a obra completa de Cristo. A Igreja Adventista do 7º dia ensina que os mortos estão em um estado inconsciente total até a ressurreição, negando qualquer forma de existência consciente após a morte. Essa visão fortemente defendida nos escritos de Ellen White afirma que na morte não há conhecimento, emoção ou atividade. A crença adventista rejeita a ideia da imortalidade da alma, considerando uma influência pagã. Assim, a morte é descrita como um sono, sem consciência, aguardando a ressurreição para a vida ou juízo. Essa crença não é bíblica. Aliás, essa é uma crença que é compartilhada também com outra seita, conhecida como Testemunhas de Jeová. Tá? Como que a gente olha para essa questão do ponto de vista bíblico? Alguns exemplos. 2 Coríntios 5:8, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor.
Filipenses 1, 23. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. No caso partir, você já entendeu o contexto. Lucas 23, 43, Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, no caso do ladrão que estava na cruz, ok? Então, razão número 6, muito simples, esse é um assunto também que nem precisa ser debatido, aliás, dentro do Adventismo, eles consideram que a alma de Jesus Cristo morreu, estava morta durante o processo após a cruz, enquanto ele estava morto, o corpo estava morto dentro da tumba. Então a alma de Cristo também morreu, o que automaticamente aniquila a existência de Jesus Cristo como Deus, como divindade. Por isso que quando você olha para a questão de Miguel, ela abre e expande muitos problemas ao redor da teologia adventista, incluindo essa possibilidade que muitos pastores adventistas defendem, que Jesus Cristo morreu, mas morreu do ponto de vista de existência. Ele foi aniquilado após a morte e depois ele foi tecnicamente recriado, porque tudo que é aniquilado não pode ser trazido de volta. A ressuscitação, ela ocorre num processo em que a alma não morre e o corpo físico, o pó, então é restituído para que os dois sejam unidos. Isso irá acontecer, óbvio, na volta de Cristo, ok? Então, tá aqui 3 bases importantes para que você tenha na razão número 6. Razão número 7. Rejeita a doutrina adventista sobre habitantes de outros mundos e inteligências extraterrestres que supostamente observam o juízo investigativo. Então voltamos então ao juízo investigativo, mas numa outra esfera, quando se trata de seres não caídos extraterrestres, ok? A Igreja Adventista ensina, com base nas visões de Ellen White, que há seres inteligentes em outros planetas que não caíram em pecado e que observaram o plano da salvação na Terra. Estes seres, de acordo com Ellen White, testemunham ativamente o juízo investigativo, acompanhando o exame das vidas dos crentes. Ellen White descreve outros mundos habitados por seres majestosos e obedientes a Deus que observam o drama da redenção humana. Esses seres são retratados como testemunhas no juízo investigativo, observando cada ato daqueles ou dos que professam a fé em Jesus Cristo. Então tá aqui as fontes logo abaixo para que você possa seguir das afirmações da Igreja Adventista com relação a esse tema um tanto atípico, né? Para uma igreja, para uma religião, enfim, seres extraterrestres, mundos não caídos. Eu creio que você se lembra do vídeo do Rodrigo Silva falando que existem outros Adãos e outras Evas, outras árvores do conhecimento do bem e do mal em outros planetas e planetas não caídos. Esses seres, então, não caíram e obedeceram os 10 mandamentos. A lógica do Rodrigo Silva segue exatamente a lógica de Ellen White, ok? Então, como que nós resolvemos essa questão do ponto de vista bíblico? O argumento adventista é que em Jó falam que outros seres de outros planetas vieram para a reunião celestial lá com Jó, no caso de Jó, né, e Satanás, né, que visitou esse concílio, né? Só que, no entanto, eles não percebem que, no caso, o termo filhos de Deus em Jó, de Jó 1,6, representa, na verdade, a palavra anjos. No livro de Jó, os filhos de Deus são interpretados como anjos. É só você voltar no original e perceber que tanto em Jó quanto também em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 6, apresentam também a questão dos filhos de Deus como sendo anjos. E veio o dia em que os filhos de Deus, no caso em Jó 1,6, vieram apresentar-se perante o Senhor. E os adventistas pegam isso falando, com base nesse verso, Jó 1,6, existem outros planetas, outros seres, e estes seres estão conectados ao juízo investigativo. A Bíblia não apresenta evidências, no segundo quadro, de outras árvores da vida ou de planetas habitados fora da Terra. Toda a narrativa bíblica foca exclusivamente na Terra como centro da criação e redenção de Deus. Em João 3,16, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A palavra mundo, em grego, cosmos, aqui se refere à humanidade e à Terra, sem qualquer menção a outros planetas ou civilizações. Okay? Então isso fica claro, isso na verdade é bem simples de compreender. Você não precisa de uma profetisa falsa para expandir outros planetas, o que no caso relembra aquela crença do século XIX, vitoriana dos Estados Unidos, onde as espiritualistas e visionárias espiritualistas, como Ellen White,
criam que outros planetas existiam com seres que eram mais obedientes a Deus, algo que se transicionou também, uma crença muito comum dentro do espiritismo e do kardecismo, ok? Mas, nisso nós já temos no canal explicado em diversos vídeos, só você procurar Espiritismo e Ellen White, ok? Então, daqui a nossa fundamentação para a razão número 7, por que sair da igreja adventista. Razão número 8, Ellen White não recebia revelações de Deus e insistia numa repetição das crendices culturais do século XIX, não recebendo revelação divina inédita nos temas defendidos. Ellen White, figura central da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fez várias declarações controversas que não foram oficialmente refutadas pela Igreja. Seus escritos incluem descrições sobre seres em Júpiter, um portal em Órion e obeliscos celestiais, além de afirmações pseudocientíficas, como sobre vulcões e idade da Terra, e também expressou opiniões racistas, condenou práticas comuns como o uso de perucas, o jogo de xadrez, e interferiu na vida pessoal de seus seguidores, no caso. Essas afirmações questionam a inerrância atribuída a ela. E é óbvio, basta você analisar com a inteligência, com olhos inteligentes e também olhando com relação ao contexto histórico do século XIX, para que você perceba que Ellen White apenas copiou e reproduziu crendices que já existiam no século XIX. Aqui estão alguns pontos onde é importante você ser mencionado, no caso, as fontes onde esses exemplos foram citados, mas eles não são novos, caso você já acompanhe o canal. Existem vídeos para todos esses itens aqui no canal, para você acompanhar com fontes primárias, ok? Bom, razão número 8, se ela não recebia revelações, para onde nós olhamos? Então, com relação à palavra de Deus. Vamos avançar, então. Razão número 8, onde fundamento a minha fé na razão número 8? 2 Timóteo 3, 16 a 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução e justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda obra. A palavra de Deus é suficiente. Você não precisa recorrer a pessoas que viveram no século XIX e que criam em coisas que realmente não são verdade. Gálatas de 1 a 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, ou que seja amaldiçoado, que seja maldito, ok? Apocalipse 22, 18 a 19, declara a todos que os que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa, alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que são descritas neste livro, o que é uma maldição que realmente todos nós tememos que tenha caído sobre, o que irá cair, no caso, sobre a cabeça de Ellen White, uma mulher que extrapolou em mais de 33 mil vezes, 33 mil palavras, 33 mil palavras a mais do que a Bíblia apresenta nos seus 66 livros. Olha que absurdo. A Ellen White expandiu a Bíblia de tal forma que chega a ser ridículo olhar para a história de Ellen White e considerá-la relacionada com a palavra de Deus. Exemplos como Daniel sendo vegetariano, como Adão conversando com a serpente, como Enoque tendo qualquer ligação com Sodoma e Gomorra, vários pontos, amalgamação de bichos e humanos que geraram a raça negra, absurdos completos que eram basicamente loucuras da mente dela ou crendices do século XIX, tá? Então, essa maldição de Apocalipse 22, 18 a 19 é muito séria e, infelizmente, ao que tudo indica, devido aos escritos de Ellen White, comprovavelmente nós temos exemplos de que isso aconteceu. Esperamos que ela tenha se convertido, se arrependido antes de sua morte. Vamos para o próximo. Razão número 9. Rejeito a afirmação de que a mensagem de saúde adventista é fruto de inspiração divina enviada diretamente a Ellen White para o tempo do fim ou para os membros adventistas.
Ellen White copiou extensamente ideias de reformadores de saúde do século XIX para lucro e controle eclesiástico. Já demonstramos várias vezes com fontes primárias aqui no canal. Evidências mostram que ela reproduziu conceitos de figuras como Dr. James Jackson e Sylvester Graham, até mesmo replicando parágrafos e exemplos idênticos, sem crédito. Diversos estudos, laudos e relatórios históricos, como o de Ronald Numbers e Walter Ray, entre outros, comprovam que mais de 80% de seu conteúdo sobre saúde foi copiado, revelando que sua mensagem de saúde, entre aspas, não foi uma revelação original, vinda de Deus. Sem contar, vale a pena citar, sem contar que desses 80% copiados dos outros 20%, a grande maioria não se sustenta cientificamente ou hoje já são comprovados como falhas terríveis para a época do século XIX, que pessoas infelizmente seguiam, como por exemplo, impedir que as pessoas ou que jovens e adolescentes comessem ovos por conta de uma possível exacerbação ou aumento do desejo sexual ou do ato da masturbação, o fato de comer ovos e beber leite, só para vocês terem uma ideia da qualidade pseudocientífica que Ellen White apresentava, ok? Então esse é o item número 9, a mensagem de saúde adventista não provém de fontes divinas, na verdade eram cópias dos autores da época do século XIX. Então, com base em que nós nos fundamentamos com relação à na razão número 9? Nós temos aqui 3 textos importantes. Número 1, 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Preste atenção nessa parte. Que proíbem o casamento, no caso Ellen White proibiu o casamento entre pessoas de pele branca e pessoas de pele negra, tá? Lembre-se de dizer isso, que exigem abstinência de alimentos. Ora bolas, então a mensagem de saúde, da reforma da saúde de Ellen White, também tinha essa característica apresentada em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, onde Timóteo diz, pessoas que proíbem o casamento exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com gratidão, nada é recusável. Está aqui um verso simples na Bíblia que refuta completamente várias regras inventadas por Ellen White. Item número 2, Romanos 14, de 2 e 3. Um crê que tudo se pode comer, outro que é fraco come legumes, o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Portanto, se você é adventista e crê que o mundo tem que ser vegetariano, você está indo contra Romanos 14, 2 a 3. E se você é uma pessoa que come carne, come um churrasco e ataca as pessoas que são vegetarianas, você também está indo contra Romanos 14, 2 a 3. Então, aquele que crê que pode comer, coma, aquele que crê que não deve, mas cada um que seja e haja, claro, de acordo com a sua consciência e sob a influência do Espírito Santo. Último item, Colossenses 2, 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue por comer ou beber, pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Simples versos, 3 versos básicos aqui, que refutam completamente a tal da mensagem de saúde de Ellen White, ok? Vamos para o próximo, então, a última razão, razão número 10. Rejeito o exclusivismo da Igreja Adventista, que se autoproclama o único remanescente de Deus. Então, rejeito isso. Essa, claro, razão número 10, pela qual deixar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se considera o único remanescente fiel de Deus nos últimos dias, baseando-se em uma interpretação errada de Apocalipse. Essa visão exclusivista é sustentada em publicações oficiais, como o Manual da Igreja, que afirma que a Igreja Adventista cumpre todas as profecias. Ellen White reforça essa ideia ao dizer que os adventistas foram escolhidos como um povo peculiar de Deus, e declarações adicionais excluem outros grupos, afirmando que somente eles guardam os mandamentos divinos e todas as outras igrejas e denominações são a Babilônia.
Então, os dados estão abaixo, algumas referências só, tem dezenas e dezenas de referências nesse aspecto, mas algumas para que vocês possam ver. Lembrando sempre que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se apresenta como a única igreja correta, dizendo que guarda todos os mandamentos, desconsiderando outras igrejas, por exemplo, como os batistas do Sétimo Dia, que guardam o sábado, têm a fé em Jesus. No entanto, os batistas do Sétimo Dia não são o povo remanescente. Os adventistas são. No caso, outros grupos que também guardam o sábado e que têm a fé em Jesus, estes também não representam o povo remanescente, apenas a Igreja Adventista. Portanto, os critérios da Igreja Adventista são adaptados de acordo com o interesse da própria organização. Então, razão número 10, rejeita o exclusivismo da Igreja Adventista. Onde nós nos fundamentamos, então, biblicamente, para a razão número 10, nós vamos para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, todo aquele que crê. Romanos 12, 4 a 5, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. E João 13, 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, olha só, o que determina que você seja um discípulo de Jesus, o que determina que você seja um cristão fiel a Cristo, um discípulo de Cristo, é se tiverdes amor uns aos outros. Olha que interessante. Então, o fato de uma igreja dizer e bater no peito que é a única igreja correta, a única igreja remanescente, se afasta, obviamente, das fundamentações bíblicas claras, que não precisa ser teólogo, não precisa ser doutor, não precisa ser arqueólogo, não precisa ser nada disso, basta apenas ler a Bíblia sob a influência do Espírito Santo e você vai ver que a apresentação exclusivista adventista não se sustenta. Ok? Por fim, 4 razões adicionais para terminarmos. Ellen White é a chave hermenêutica suprema no Adventismo do Sétimo Dia e seus livros são usados como lentes para a interpretação bíblica. Vale dizer, é importantíssimo dizer isso, que o voto de confiança nos escritos de Ellen White de 2022, a Conferência Geral de St. Louis, no Missouri, reafirmam essa posição de que Ellen White, é a chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia, algo que nós rejeitamos por completo. A Igreja Adventista apoia e incentiva os abortos eletivos desde a década de 70, algo que já foi apresentado aqui no canal em 3 documentários longos, em 3 partes, quase 3 horas de documentário e documentos oficiais da história da Igreja Adventista apoiando abortos eletivos. Abortos eletivos significa uma mulher que decide por conta própria e por decisões de interesse pessoal, não uma questão de saúde, não uma questão de risco de vida, mas uma questão pessoal, de interesse próprio, o aborto. Então, a Igreja Adventista apoia essa decisão desde a década de 70. O Adventismo segue os conselhos, profecias e ordens de uma entidade espiritual que é denominada como anjo acompanhante, que oferecia experiências fora do corpo a Ellen White para fins estranhos à prática e à fé cristã, como, por exemplo, o anjo, essa entidade que tinha controle espiritual sobre Ellen White, tirava Ellen White do seu próprio corpo e a conduzia para locais externos à residência de Ellen White. Ela visitava casais jantando, filhos nas suas atividades escolares, ela visitava o sanatório de Battle Creek, onde estavam o Kellogg e os funcionários, ela visitava casais praticando atos sexuais, todos motivados e conduzidos por essa entidade, por esse espírito que conduzia e dominava Ellen White nessas viagens espirituais fora do corpo. Okay? Então, o Adventismo do Sétimo Dia defende que essa entidade é uma entidade divina enviada por Deus até os dias de hoje. Por fim, a Igreja Adventista defende os 5 solas, no entanto, de forma alterada. Se você for para ver, o sola scriptura, que seria somente a escritura, vem com o adicional de Ellen White. O sola fide, somente a fé, vem junto com o sábado. Sola gratia, somente a graça, seria o sábado, salvação pelo sábado, mais o dízimo. Como vocês já viram aqui no canal, pastores adventistas pregando dízimo para a salvação. Solo Cristo, somente Cristo, mas no caso o Cristo é um anjo, uma natureza angélica, e o diabo é um bode expiatório. Então, como é que nós podemos unir essa questão de solos Cristos dentro do contexto adventista, onde Jesus tem uma natureza angélica e o diabo
faz parte da expiação, é um corredentor. Por fim, o só lhe deu glória, no caso que somente glória somente a Deus, nós podemos considerar que sim, a Igreja Adventista defende que glória deve ser dada a Deus, haja visto que todos esses outros itens aqui estão completamente danificados, ok? Muito bem. Palavras finais, no caso, se caso você vá apresentar para um pastor, para um ancião, para uma pessoa oficial da Igreja Adventista responsável pela sua saída da igreja, é sempre bom deixar uma mensagem positiva, fora, é claro, né, a sua apresentação pessoal anterior a essas 10 razões, deixando claro que creio na sinceridade dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas temos que muitos irmãos adventistas, mesmo em sua sinceridade, venham a perecer por não conseguirem dar ouvidos ao Espírito Santo em meio a tantas doutrinas heréticas e distantes do Evangelho de Cristo. Mas oro para que estes pontos se tornem hoje e no futuro uma ferramenta na direção da libertação em Cristo Jesus. Pontos esses definitivos para a saída do Adventismo do Sétimo Dia. Amo os Adventistas, mas o Adventismo prega um Jesus falso, um Evangelho falso e possui uma profetisa falsa. E por esses 3 pontos primordiais que sustentam toda essa apresentação, não posso mais fazer parte de uma organização que defende de forma distintiva tais valores. Um abraço a todos os que desejam iniciar uma nova experiência com Cristo. Que Deus nos abençoe e nos livre do mal. Amém. Então, essa é uma apresentação bem tranquila, bem fácil de entender. 10 pontos fundamentais que declaram de forma clara, pública, honesta, bíblica, a todos os que desejarem, de que você não deseja fazer mais parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e as razões teológicas, as razões baseadas na doutrina da própria organização, são todas estas, ok? Por fim, é claro, esse documento é um documento muito mais extenso, é um documento que tem mais de 28 páginas, é um documento com todos os textos originais, com todas as fontes primárias, com mais textos bíblicos para embasamento, para uma apresentação mais completa, e vai estar na descrição desse vídeo e também do vídeo recortado das 10 razões, para que você possa baixar em PDF, e também essa apresentação em PowerPoint, para que você possa ter com você, caso seja necessário você enviar para alguma pessoa. Tanto o documento completo, são quase 30 páginas, se eu não me engano, com todos esses itens ainda expandidos, muito mais. Nós vimos aqui 3 passagens bíblicas, nós apresentamos 7, 8, 9 textos originais, todas as referências que você viu abaixo, na parte abaixo do texto, todos aqueles textos estão inseridos de forma original, fontes primárias, com paginação, com capítulo. É um documento bem robusto para que qualquer pessoa que tenha a iniciativa, óbvio, de deixar o adventismo por questões teológicas, diga-se de passagem, tenha esse documento em mãos, para que seja útil, não só para a apresentação eclesiástica e, enfim, documental, mas também para as pessoas que assim o desejarem fazer. Eu sempre recomendo, é claro, que você utilize esse documento com uma carta pessoal, né, escrita, seja a punho ou seja no computador, assinada pessoalmente, e que você coloque as suas razões caso hajam outras razões. Muitas pessoas deixam o adventismo por outras razões também, não só teológicas. Então, caso isso aconteça, coloque ali na introdução da sua carta as suas razões, seja uma pessoa também bastante respeitosa com os nossos queridos que estão ali dentro, ainda presos no meio de todas essas teologias, infelizmente. Apresente as suas razões, seja uma pessoa aí de alto valor com relação à comunidade. Não procure atacar ninguém, não procure deixar nomes aí que os membros possam se sentir feridos por alguma razão. Sempre é bom você construir pontes ao invés de queimá-las. A teologia e a análise teológica, ela precisa ser dura, porque a palavra de Deus assim nos aconselha com relação às heresias e evangelhos de demônios. No entanto, o ser humano, ele, como todos nós, e como eu, como você, todos nós somos imperfeitos. Então é importante sempre trazer a oportunidade de construir pontes entre essas pessoas, para que elas vejam, de forma muitas vezes simples, 10 pontos, como o adventismo muitas vezes não representa o evangelho verdadeiro de Cristo. E com isso, a gente encerra essa apresentação sobre as 10 razões por que eu deixei a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus abençoe o seu final de semana, que Deus abençoe sua vida, sua família, que você seja protegido e viva sob a influência do Espírito Santo.
Um abraço para todos, que Deus abençoe e até a próxima.